Beleza, esperei meu decalque secar bem. Então você percebe que não vai sair com tanta facilidade igual aquela hora. Então agora tá no ponto da gente poder estar praticando aqui os nossos traços. Vamos fazer aquele macete, né? Vamos pegar aqui a toalha e vamos colocar aqui 2 borrachinhas para prender. Para que isso? Pra a gente ir treinando já a parte de anatomia, vamos dizer assim, né? Tipo, você vai pegando o jeito de tatuar com as formas irregulares, né? Adaptando aqui a pegada da mão, enfim. Então, é ideal vocês treinarem sempre numa superfície assim, simbolizando um braço ou uma perna. Não é interessante treinar plano reto não, porque eu acho que é mais fácil, então aqui vai dificultar um pouco e vocês vão conseguir aprender bem mais. Beleza, eu vou começar traçando aqui com a minha 13RS. Eu vou usar a voltagem aqui 9.0 dessa máquina, né? Que é uma voltagem que fica confortável para mim. Mas, como eu falei, a questão da voltagem vai ser algo que vocês vão desenvolver. Tá? Tipo assim, você vai testando e ver o que funciona melhor para você. Lembrando que voltagem rápida tem que ter máquina boa, agulha boa e tem que ter agilidade na hora de fazer o traço, senão vai dar ruim. Geralmente eu coloco a agulha um pouquinho mais para fora, né? É o jeito que eu gosto de tatuar. Vou pegar aqui e mergulhar na tinta. E agora eu venho naquele macete, ó. Vou simbolizar que eu estou apertando a pele aqui, né? Estou esticando, quer dizer. Colocar minha referência do lado aqui para consultar qualquer coisa. E eu venho traçando. Beleza? Sempre lembrar que a gente tem que ir até onde você consegue fazer o movimento do pulso, né? Ou seja, não forçar mais que isso, né? Para limpar, vou só encostar o papel. Já vou fazer essa parte de baixo aqui toda, que é para não correr risco de eu colocar a mão em cima e esse decalque sair. Peguei tinta, fazer a mesma coisa aqui, ó. Segurei aqui, simbolizando que eu estou esticando a pele, e eu venho traçando. Beleza, saí. Mudei aqui a posição da mão. Ok. Vou limpar aqui, só colocar o papel por cima. Carreguei de tinta. Passa a vaselina. Camada bem fininha, tá? E vem traçando de novo. Beleza? Sempre essa ideia. Traça, limpa e passa a vaselina. Vou fazer essa parte de baixo aqui para não perder esse risco. Beleza, fui até onde deu. Mudei a posição aqui, melhorei a posição da mão. Quando a gente quer continuar o traço, sempre começa antes, entrando em forma de pêndulo. Depois continua. Beleza, limpou. Vou fazer toda essa parte de baixo agora. Carreguei com tinta e vem fazendo o traço. Lembrando que é importante, quando eu vou pintar isso aqui, igual essa parte de baixo está toda preenchida, eu vou fazer movimentos circulares, imaginar uma bolinha, né? Então basicamente eu vou fazer isso aqui. Vou pegar a minha tatuagem, vou pegar uma folha aqui, pegar esse pedacinho de folha aqui para explicar. Vou imaginar que eu vou pintar, né, a minha tatuagem, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Fazer esse movimento, vou ir e voltar. Ou para cima e para baixo, né, com essa ideia de movimento circular, né. E outra coisa interessante também, dependendo do preenchimento, a gente pode imaginar um W, né? Como que é isso, ó? Você vai descer, você vai subir, desce e sobe. Então imagina que você está pintando com agulha, fica bem preenchido, tá vendo? Mesmo com o lápis aqui, ó, eu consigo preencher bem, ó. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer na hora de fazer a nossa blocagem, né? Aquela pintura chapada, aquela pintura blocada. Então percebe que com grafite já fica bem preenchido, ó. Se eu fizer assim, eu vou machucar muito a pele, não vou pintar direito. Então a ideia é você vir em forma de bolinhas, assim, ó. Ok? Vai e volta. E lembra do W. Deixar a folha aqui do lado. Terminar de marcar essa parte de baixo aqui. Segura aqui esticando a pele, ó.
Fiz o traço. Vou fazer essa parte também. Vou começar antes, ó. Beleza. Esse traço aqui é uma 13RS, tá? É uma agulha para bold para preenchimento. Beleza. Eu posso, antes de pintar, terminar de traçar tudo, que talvez fique até mais fácil, né? Então vamos fazer isso, ó. Vou fazer o contorno aqui primeiro. Carreguei com tinta, esticou a pele. Começa aqui antes o traço, ó. Começar antes. Entra em forma de pêndulo. Então quando eu vejo que eu não consigo mais ir muito com o traço, eu vou tirar ele, né? Vou tirar o traço em forma de pêndulo, que é para essa ponta ficar fininha e não marcar, não fazer aquela bolinha que fica feia, fica uma bolinha estranha. Entrar e sair no traço em forma de pêndulo. Beleza? Então percebe que quando eu passo a vaselina, eu vou limpar só de encostar, a tinta já sai praticamente toda, sem precisar esfregar esse papel na pele, né? Beleza? Perfeito. Se você conseguir fazer o traço completo, é ideal, tá? Então, começou. Terminou. Vai ficar mais perfeito. Mas, como eu falei, respeite as suas limitações, tá? E tente fazer isso quando você estiver bem seguro. Então agora, essa parte de dentro. Agora eu vou só finalizar essa borda aqui. Começar aqui. Não conseguiu ir mais, limpa, carrega com tinta, vaselina e depois apoia bem a mão e volta fazendo traço. Beleza? Limpou, vaselina. Agora vamos fazer a parte da pintura aqui, ó. Carregou com vaselina, carregou com tinta, quer dizer, passou a vaselina. E vamos fazer o movimento em forma de bolinha. Vai e volta. Vai e volta. Vou limpar para ver. Tá vendo? Ficou bem preenchido. Uma cor bem blocada. E essa é a ideia. Então vem. Quando a gente partir para a pele e você for fazer esse tipo de pintura, é interessante que mesmo que ela não fique boa de início, né? Tipo assim, e você precisa retocar, você deixa ela quietinha uns minutos, que a pele precisa descansar. Se você ficar passando no mesmo lugar muitas vezes, você vai agredir muito a pele, provavelmente ela não vai cicatrizar bem e vai dar problema depois, né? Vai precisar de um retoque, alguma coisa. Sem falar o estresse que o cliente passa, né? Então é interessante você fazer com cuidado essa parte. A outra coisa também que acabei que eu não fiz aqui, mas é interessante você diminuir a voltagem na hora da pintura, né? Que eu posso colocar, por exemplo, eu tava com 9, eu posso colocar um 8 ou 7,5. Se você tatua com 7, você pode colocar um 5, 5,5, né? E você vem fazendo mais com calma. Por quê? Ela vai bater menos, né? Vai estar menos forte. Ela vai agredir menos a pele também. Quando você tá com a máquina muito forte, muito rápida, você também tem que trabalhar rápido. Senão você vai agredir muito a pele do seu cliente. Beleza? Limpou. Sempre tirando o decalque, tá?
Carrega de tinta, essa vaselina. Sempre essa ideia de circular, forma de bolinha mesmo. Vai e vem, pode ser para cima e para baixo também, ó. A ideia é que eu sempre vou buscar um jeito que seja mais confortável para mim fazer, né? Porque eu vou fazer a tatuagem mais rápida, né? Eu vou fazer um trabalho mais bem feito também. Então procura uma posição que sua mão vai ficar de boa, né? A questão do traço aqui, que seja mais confortável para você, que você consiga fazer um trabalho com um nível bacana, né? Beleza? Agora eu vou trocar de agulha, vou pegar uma 5RL, que é uma agulha para traço, tá bom? Ela é bem fininha, vai ser bacana para dar esses acabamentos aqui. Voltar a voltagem normal que eu estava usando para traçar. Carreguei de tinta, vou fazer esse detalhe de cima aqui, tá meio sumido, mas com a minha referência do lado aqui eu consigo ver o que eu preciso fazer, né? Beleza? A ideia de traçar é sempre você ter um controle de respiração, tá bom? Carregar de tinta. Aqui eu já vou limpar pra cima, né? Pra tirar do decalque. Passar aqui vaselina e eu venho fazendo meu traço. Eu posso brincar um pouco também com essas formas aqui. Beleza? Agora eu vou puxar aqueles detalhes, né? Que vão dar vida pra minha tatuagem, né? Lembra de não encher muito, os detalhes tem que ser na proporção certa. Geralmente quando eu tô tatuando, é o jeito que eu faço, tá? Como eu falei, é interessante você aprender a técnica, mas sempre aplicar do seu jeito. Assim a gente consegue ser mais original no que faz. Geralmente esses detalhes assim, eu não me importo deles ficarem muito definidos não. Então, provavelmente na pele eu ia diluir um pouco essa tinta para deixar ele mais claro, né? E não ficar estourado nem nada. Porque o principal dessa tatu aqui é os traços de contorno, né? Ele sim, eu vou ter que fazer bem feito, bem definido. Então, essa parte de detalhes aqui eu posso brincar um pouco mais. Então percebe que ó, eu faço o traço e depois eu tiro ele da pele em forma de pêndulo, para as pontinhas ficar fininhas. Aqui tem como se fosse um escorrido aqui, carregar de tinta. Continuando, agora essa parte do outro olho aqui, ela já vai fazer um movimento ao contrário, né? Então, mesma coisa, linhas paralelas. E vem movimento ao contrário. E agora a parte de dentro do nariz. Já vou adiantar aqui uma dica que eu vou passar na aula de pintura, que é o seguinte: eu posso engrossar essa parte aqui um pouquinho, passar um traço lá do outro, beleza. Que é o seguinte, geralmente o pessoal fala que para fazer um rastelado a gente tem que diminuir muito a voltagem. E não é verdade, a gente pode fazer um rastelado, né, uma sombra, da seguinte forma, de você não apertar muito a agulha na pele, ou seja, você vir bem suave. Então, caso eu queira escurecer isso aqui um pouco, eu posso subir bem suave, bem superficial e fazer um rastelado assim, ó. Vou para lá e para cá, né? Mas bem suave mesmo, assim, bem encostando devagarzinho essa agulha na pele, que aí eu consigo escurecer um pouco mais a minha sombra aqui, ó.
gente vai fazer isso, demonstração depois, vai dar para entender melhor. Só que não necessariamente eu preciso baixar a voltagem da minha máquina para fazer uma sombra, para fazer um rastelado. Eu posso fazer esse rastelado, essa sombra, né, com a mesma voltagem que você está traçando, mas a diferença é que tem que ser bem superficial, bem de leve. Só encostando mesmo, nada de apertar. Então percebe que já escurece um pouquinho, ó, e eu consigo melhorar aqui essa ideia de profundidade aqui. Vou pegar meu médio aqui, essa espuminha. Vamos tá aí nosso primeiro estudo. Então tá, nesse estudo a gente fez aqui a sombra, né? Apenas com traço. Você vê que vai enriquecendo bastante. Vocês perceberem que esses detalhes de dentro estão bem clarinhos, né? Porque eu não quis fazer um traço definido. Então, como eu falei, ele não vai ter tanta importância na minha tatuagem, né? Então eu posso fazer ele mais solto assim. Mas o que vai ter importância são esses traços de fora. Então eles eu tenho que caprichar. Não tem jeito não. Mas enfim, agora vai partir para a próxima. Aqui eu vou usar, colocar minha referência do lado. Vou fazer um traço mais grosso nessa aqui também, mas eu vou usar aqui uma 9RL, perdão. Vou usar aqui uma 9, provavelmente eu vou usar uma 5 também, né? Estou aqui com minha referência. E uma 3, né? Para fazer esses detalhes fininhos. Aqui a referência está aqui do lado. Eu posso brincar um pouco com isso aqui também, né? A gente vai observar aqui. Eu tenho esse traço de fora aqui que ele é bem grosso. E de repente eu posso fazer com a 13RS, que vai ficar legal. E a parte de rosto, de contorno, tudo que está aqui dentro eu posso fazer com a 9. Ficaria bacana também. Então eu posso contornar ele com a 13 para ficar um traço bem encorpado e depois, conforme os detalhes aqui, eu vou diminuindo a espessura da agulha. Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou fazer esse contorno aqui, ó, essa parte do pescoço. Vou usar 13RS também. Vamos pegar a ideia aí que a gente está esticando a pele. Colocar a referência do lado para olhar. Então percebe onde a gente passa a vaselina, a tinta ela não espalha, né? E quando a gente vai limpar, ó, você encostou, tirou praticamente todo o excesso de tinta. Então uma das importâncias de você passar a vaselina é essa. Além de diminuir o atrito da agulha com a pele, ela facilita a limpeza. Excesso de tinta. Então é isso, passa a vaselina e depois vem traçando. Eu particularmente eu gosto muito desses traços em bold, esses traços mais grossos. Eu acho que dá um aspecto interessante para a tatuagem. E o bacana é que é mais difícil da gente errar também, né? Vou fazer esse contorno aqui, essa parte da orelha. Ok, limpei. Agora é o seguinte, eu vou pegar a minha 9RL e vou fazer essa parte aqui agora essa parte do queixo aqui, né? Essa parte de baixo. E eu já vou fazer uns detalhes também, que é para eu não perder esse decalque. Vai até onde seu pulso consegue. Tira excesso de tinta. Fazendo de novo. Começa um pouco antes. Ok. E agora também eu vou fazer esses detalhes aqui com a 3RL. Que eu traço fininho, né? Vou evitar aqui pegar em cima do decalque.
E por aí vai seguir nesse ritmo aí. Essa parte de dentro do olho, a boca, o nariz, eu posso usar aqui uma 5 também, ou uma 7. Vou colocar uma 7 que eu acho que vai ficar bom. Como eu falei, o interessante é a gente pegar essas partes principais aqui do rosto, né? Não perder o decalque delas, que aí depois essa sombra, esses detalhes, a gente consegue improvisar, que não vai ter tanta importância assim. Agora o que for principal na tatuagem, o interessante é tomar cuidado, já marcar, para depois não perder depois, né? Então eu vou pegar todos esses principais aqui, né? Esses pontos mais importantes, eu vou fazer primeiro. Depois a sombra, igual eu falei, não tem problema depois a gente improvisar ou alguma coisa do tipo. Vou pegar aqui a 13 de novo, 13 RS, e vou fazer as marcações aqui, né? Só o contorno. Tirar o excesso. Beleza, agora eu vou trocar de agulha. Vou pegar a 9. Eita, que trem que tá soltando. E vou terminar de fazer todas as marcações aqui mais grossas com a 9. Vou começar por esse lado aqui para não perder esse resto de decalque. Vou colocar a referência de lado. Sempre carrega a tinta, tá? Carrega com tinta, a biqueira. Beleza. Aqui de trás. Carrega com tinta. Então percebe que eu tento fazer a linha até um ponto que ou eu vou cruzar com outra ou eu tenho que parar. Por exemplo, essa pontinha aqui, eu posso tentar fazer ela até aqui e parar aqui. Por quê? Se caso eu precise voltar para retocar, é mais fácil essa pontinha ficar, aquela bolinha não vai fazer tanta diferença do que no meio do traço, né? Então é interessante você tentar fazer até onde esse traço cruza, onde ele finaliza, ó. Aqui. Ele finaliza aqui. Fazer uma coisa na parte de cima. Finaliza aqui. Que a tatuagem vai ficar mais bonita, né? Vai ficar mais definidinha, vai ficar mais interessante. Beleza? Vou fazer essa marcação aqui, depois vou limpar tudo pra gente ver como ficou. E como eu falei, os detalhes eu vou improvisar, já que o meu decalque não tá ajudando aqui, né? Ok, essa parte aqui agora. Sempre reposiciona a mão. E foi.
Carrega de tinta. Aqui também tem dois detalhes aqui, que é o caule dessa folha, né? Um pra cá e vem um pra cá. Aqui. Analisa, reposiciona a mão. Beleza. Também, ó. Sempre essa ideia, você posiciona a mão, segura a respiração e tenta fazer o traço. Por que eu trabalho com a máquina rápida? Por conta disso aqui, gente, ó. Ó. Se eu limpar aqui, vocês vão ver que pigmentou bem, tá vendo? Então eu consigo ter agilidade, mas como eu falei, é o jeito que eu desenvolvi para fazer tatuagem, né? Não necessariamente o que funciona para mim vai funcionar para você. Isso que eu sempre falo, aprende a técnica e faz do seu jeito. Carrega tinta. Quando o traço está assim, vou começar antes, né? Começa antes. Parei aqui no ponto. Depois eu venho. Finalizo. Beleza? Essa parte aqui agora. Carrega de tinta. Beleza, normalmente se eu tivesse tatuando na pele de alguém, nessa parte aqui eu ia limpar pra eu ver como que tá, né? E depois, né, eu ia improvisar, já que o decalque saiu. O que fazer na hora dessa? Você pode fazer duas coisas. Você pode pegar uma caneta e refazer esses detalhes antes de continuar. Lembrando que essa caneta ela tem que ser descartada depois, tá bom? Porque ela vai estar contaminada. Ou você pode, se você for bom no desenho, por isso que é importante treinar desenho, né? Você pode improvisar, né? Dá certo também. O principal já está aqui. O principal da tatuagem está aqui, então os outros detalhes vai ajudar a compor ela, enriquecer as tatuagens, mas não vai fazer tanta diferença. Depois quando eu limpo também eu consigo Depois quando eu limpo também eu consigo ver algumas imperfeições que às vezes não pigmentou bem, por exemplo. Eu estou observando que esse traço aqui ficou um pouco claro. Então eu vou dar um toque nele aqui. Pegar a agulha aqui 13RS. Carreguei com tinta. De preferência, quando eu vou retocar um traço, eu tento fazer ele todo de novo. Beleza? Tomar cuidado para não sair fora. Prender aqui. Ok, agora eu vou pegar aqui a minha 3RL. E vou fazer o restante aqui todo com a 3RL. Lembrando que eu posso fazer o seguinte, ó. Por exemplo, esse meio aqui, esse meio da folha, ele é mais marcado. Então eu posso fazer ele com o preto puro. Passar aqui um pouquinho a voltinha dele. Beleza. Fazer uma coisa da outra aqui, ó. Carreguei com tinta.
Aí, alguns detalhes que forem mais importantes aqui, esse aqui eu posso vir com ele puro. Vou ver aqui mais. Aqui também tem como se fosse uma parte que simboliza que está quebrada aqui. De resto aqui, eu posso vir com ele diluído 50%. E agora eu venho brincando com essas sombras, né? Todas fazendo a ideia de rachura, tracinhos. Por que eu faço 50% a 3RL? Igual eu falei, a sombra ela não vai ficar muito chamativa. E a tatuagem vai continuar ficando delicada, né? Sem falar que o preto, depois que ele cicatriza, se você não tomar cuidado, ele pode virar um borrão. Então vai por mim, assim vai ficar bem melhor, vai ficar interessante. Mas testa, tenta fazer primeiro, vê como cicatriza. Coloca a referência do lado aí, né, pra gente consultar. Então esse traço também eu vou fazer ele mais superficial. Não vou apertar tanto aqui na pele, né? Que eu não quero que esse traço fique marcado. E assim eu vou finalizando o tatu. Vaselina. Pego aqui minha tinta, carrego com tinta o cartucho. O macete da rachura para você mudar a direção, para poder dar volume. Você que está iniciando a tatuagem, é interessante você tentar não perder esse decalque, tá? Então, tenta seguir ele mais a risco, porque a chance da sua tatuagem ficar boa é quase 100%. Se você perde esse decalque e você não tem prática em desenhar, você pode se complicar um pouco, dificulta mais, né? Eu sempre falo que não é preciso você saber desenhar para tatuar. Ah, precisa ser um desenhista? Não, claro que não. Mas se você souber desenhar, você com certeza vai se destacar um pouquinho mais, né? Ou na criação de arte, exclusivas, né? Ou simplesmente pelo fato da desenvoltura na hora de você tá atendendo, né? Por exemplo, pode acontecer disso, de o traço sumir na hora que você estiver tatuando, sem tomar cuidado. Aí você fala, e agora? O que eu faço, meu Deus do céu? Se você souber desenhar, você vai conseguir desenrolar isso bem. Soltando aqui. Gente do céu. Vou colocar aqui de novo. Qualquer coisa, se perceber que a tinta está muito clara, você pode fazer o seguinte: dá um toque no preto puro, e depois um toque na tinta
diluída. Ou se não, você pode fazer o seguinte também. Pô, eu queria escurecer um pouco mais essa tinta, eu acho que eu diluí muito. Você pode pegar essa tinta diluída, né? E depois dar um toque no preto. No batoque com preto. Funciona também. Essa parte aqui é bom a gente tomar cuidado para não encher tanto, né? Acho que a gente pode, mesmo se você está usando a referência, de repente é interessante você ter a desenvoltura de, talvez se eu simplificar isso aqui um pouquinho mais, vai ficar mais legal, vai ficar menos pesado. Mas se for mudar qualquer coisa na tatuagem, é bom consultar o cliente antes. Ó, tô pensando em fazer tal coisa aqui, posso? A gente não vai limpar a pele, a pele de pessoas assim não, gente. Tem que ser mais delicado. Porque aqui tem que esfregar um pouquinho para sair. Beleza, fala, Marcelo, eu quero escurecer um pouquinho mais essa parte do olho aqui, talvez essa parte de baixo eu quero escurecer um pouco mais. Eu vou ficar riscando mais, fazer mais traços? Não, vocês podem fazer uma leve rachura. Rachura não, perdão. Vocês podem fazer uma leve rastelado. Igual eu falei, você pode pegar ele diluído ou 100%. E bem de levinho, só passando a pontinha mesmo, você vai fazer um movimento zigue-zague, né? Vai e vem. Sempre essa ideia de pêndulo, né? Entrar e sair da pele como se fosse um pêndulo. E aí vocês percebem que eu consigo escurecer um pouquinho sem precisar traçar mais ou encher muito de detalhe, ó. Mas bem sutil, bem suave, sem exageros, sem apertar muita agulha na pele, é bem superficial mesmo. Enfim, terminar aqui o nosso tatu, as folhas de cima agora. A parte de acabamento eu gosto muito porque, de certa forma, você já vai vendo a tatuagem, né, o resultado dela. A parte de acabamento é muito boa por conta disso, que cada traço que você faz, ela já vai ficando meio que pronta. Agora eu vou limpar aqui, pra gente ver como ficou esse nosso estudo. Então percebe que apenas com traços, né, a gente conseguiu fazer uma tatuagem bem interessante.
A gente conseguiu dar um certo volume para ela. Por isso que é importante você dominar traço, né? Talvez, dependendo do que você se propor fazer, isso aqui é um estilo de tatuagem que tem muita saída, muita procura, né? Até por conta do preço também, geralmente é mais barato, é rápido de fazer. Então é uma tatuagem que a gente consegue fazer aí com, sei lá, 1 hora, tranquilo. E percebe que fica um resultado bem interessante, né? Então qual que é a ideia? Saber as agulhas certas para usar, né? Então o que você quer realçar? Percebe que eu fiz todo um contorno com a borderline, né? Com a agulha mais grossa. E a parte de dentro também um traço grosso, mas nem tanto, de forma que eu consigo destacar, né? Dividir elas aqui. E os detalhes, né? Que não são tão importantes assim, vai ficar meio clarinho, meio apagado alguns, mas com a agulha fininha, que é só para ajudar a compor mesmo, é para dar volume. E aqui é a mesma coisa. Então esses são os nossos 3 níveis de traço, né? Vou pegar aqui para mostrar de novo. A gente tem aqui o nosso nível 1, a gente fazer desenhos bem minimalistas. Aqui o 2, né, que a gente já vai fazer um desenho minimalista também, mas geralmente usando mais de uma agulha. E aqui, o nosso nível 3, a gente vai usar mais de uma agulha e também pegar a ideia de sombra e volume, mas apenas com traços. E o próximo módulo a gente vai aprender a trabalhar com sombras e degradês, ok? Valeu!